O cisne negro de Hollywood que desafiou os gigantes e triunfou até o fim. No crepúsculo de 2020, enquanto o mundo cambaleava sob uma incerteza sem precedentes, uma notícia silenciosa, mas chocante, reverberou da Cidade da Luz. Olivia de Havilland, a lendária atriz que foi musa da Era de Ouro de Hollywood e símbolo de uma bravura inabalável, havia falecido aos surpreendentes 104 anos. Sua partida não foi um mero adeus. Foi um capítulo final escrito com a audácia que a caracterizou por toda a vida, um último ato de desafio que, mesmo do limiar da eternidade, abalou os alicerces da indústria que um dia tentou silenciá-la. Olivia, o cisne negro dos anos 40, não apenas viveu o suficiente para ver seus inimigos desaparecerem um a um, mas, em uma reviravolta dramática digna de sua própria filmografia, garantiu que Hollywood testemunhasse sua vitória póstuma. Antes de fechar os olhos pela última vez, essa figura indomável revelou uma lista explosiva, nomeando as 5 pessoas que mais desprezou até seu último suspiro. Um príncipe da tela que era um pesadelo na vida real, uma rainha poderosa que sempre roubou seu protagonismo, uma magnata que a manteve cativa por 7 longos anos, um gênio que transformou sua dor em arte, e sua própria irmã. Preparem-se, porque as próximas revelações desta vitória devastadora os deixarão atônitos. A batalha silenciosa de 7 décadas. A rivalidade de Havilland-Fontaine. Você acha que as Kardashians têm drama? Isso é apenas um sussurro comparado à guerra psicológica que foi travada por mais de 70 anos entre Olivia de Havilland e Joan Fontaine. Foi a rivalidade fraternal mais fria, venenosa e perturbadora da história de Hollywood. Um duelo onde os laços de sangue foram esmagados sob o peso da fama, da glória e de um orgulho inabalável. Nascidas em Tóquio em 1916, no seio de uma família britânica aristocrática, mas fragmentada, Olivia e Joan cresceram separadas, enviadas para internatos diferentes, semeando a semente de uma competição silenciosa que abrangeria tanto suas carreiras quanto o afeto familiar. O clímax desta tensa saga chegou em 1942, quando ambas as irmãs foram indicadas ao Oscar de melhor atriz. O mundo prendeu a respiração, esperando um momento de triunfo familiar, mas a realidade foi um golpe brutal. Joan ganhou, Olivia perdeu. Em uma cena que entraria para a história, Joan subiu ao palco, aceitou seu prêmio com olhos triunfantes e rejeitou friamente a tentativa de abraço de Olivia. A mídia a batizou de o sorriso assassino silencioso. Daquele dia fatídico, as irmãs não se viram por mais de 4 décadas, nem casamentos, nem formaturas, nem entrevistas conjuntas. Joan, certa vez, sentenciou: "Tive que suportar Olivia por mais tempo do que qualquer outra pessoa na Terra." E Olivia, quando Joan faleceu em 2013, não compareceu ao funeral. Nem flores, nem uma única despedida. "Deixamos de existir no mundo uma da outra há muito tempo", declarou Olivia em uma entrevista de 2016. Eram irmãs ou inimigas predestinadas? Hollywood as chamou uma vez de a dor mais bonita do tapete vermelho, porque suas aparências elegantes escondiam olhos cheios de adagas congeladas. Se a Irmandade fosse um filme, esta seria uma tragédia dilacerante com 2 protagonistas que nunca compartilharam o mesmo fotograma. O príncipe da tela, o pesadelo atrás das cortinas na tela, eles eram o casal perfeito. Robin Hood e Maid Marian, a história de amor mais icônica do Hollywood clássico. Olivia de Havilland, com sua beleza delicada e régia e seus olhos como primaveras que podiam falar, foi emparelhada com Errol Flynn, formando um duo de ouro em uma série de filmes de aventura romântica que estouraram as bilheterias, como As Aventuras de Robin Hood, 1938, e Capitão Blood, 1935.
O público estava encantado, mas por trás das câmeras, a realidade era uma antítese do conto de fadas. Olivia detestava Flynn. Ele era grosseiro, mal-educado e, segundo Olivia revelou mais tarde, me beijou como se quisesse se vingar de algo. A química que deslumbrava milhões era para ela uma tortura pessoal. A ascensão de uma lenda. Olivia contra Warner Bros. Quando Olivia tentou se libertar de seus intermináveis papéis de moça doce e buscar papéis mais desafiadores, a Warner Brothers a puniu com um contrato de escravidão de 7 anos. Ela recusou papéis. Eles a puniram com suspensões sem salário, sem papéis, sem pagamento, sem carreira. Mas Olivia de Havilland não era uma mulher que ficava calada. Em um ato de bravura sem precedentes, ela processou a Warner Brothers. Em 1945, contra todas as probabilidades, Olivia venceu. Uma atriz que ousou enfrentar os gigantes de Hollywood e saiu vitoriosa. Dessa vitória histórica nasceu a Lei de Havilland, que proibia os estúdios de reterem atores sob contrato por mais de 7 anos, encerrando a era da exploração do cinema mudo. Após o processo, a carreira de Olivia disparou novamente. Ela ganhou 2 Oscars de melhor atriz por Só Resta uma Lágrima, 1946, e A Herdeira, 1949. Mas então veio a amarga verdade. Toda Hollywood manteve um silêncio sepulcral. Ninguém a parabenizou. Ela se tornou a mulher perigosa, com quem ninguém queria trabalhar, temendo que ela ousasse ressuscitar mais demônios. Olivia de Havilland havia se tornado um símbolo de vitória e, ao mesmo tempo, de isolamento. O último ato da rebelde, um triunfo final do silêncio. Na década de 1960, Olivia deixou Hollywood e se mudou para Paris, vivendo reclusa, quase como um fantasma da Era Dourada. Sem redes sociais, sem escândalos, sem entrevistas chamativas. Só em 2020, com seu falecimento aos 104 anos, o mundo percebeu, meu Deus, Olivia ainda estava viva. E antes de morrer, a tempestade, chamada Olivia de Havilland, ainda fez Hollywood tremer com seu triunfo final. A publicação de um artigo nomeando as 5 pessoas que ela desprezou até seu último suspiro foi um soco na mesa, um lembrete contundente de que seu espírito indomável não se extinguiu com seu último alento. A vida de Olivia de Havilland é uma epopeia de resiliência, coragem e uma vontade inabalável de lutar por sua liberdade, mesmo que isso significasse enfrentar um sistema inteiro. Estão prontos para descobrir os outros cortes profundos na jornada desta lenda? E quem foi a terceira pessoa que a fez odiar sem fim? A história de Olivia de Havilland é um testemunho de que, às vezes, a vingança é um prato que se serve melhor frio e se desfruta mais quando se viveu o suficiente para ver seus adversários desaparecerem. Por trás das cortinas, as sombras inconfessáveis de Olivia de Havilland. Na deslumbrante era dourada de Hollywood, onde as câmeras teciam sonhos e as estrelas brilhavam com luz própria, poucas figuras encarnaram a graça e a força tranquila como Olivia de Havilland. Um contraste perfeito com o Errol Flynn, de olhos cintilantes e sorriso irresistível, o galã por excelência. Na tela, eles eram o casal perfeito, a personificação do romance épico. Mas apenas um deles conhecia a verdade brutal por trás da cortina, uma verdade tão amarga que Olivia o desprezou pelo resto de sua vida. Flynn, aclamado como um dos maiores símbolos sexuais de Hollywood, era para Olivia um homem grosseiro e arrogante, que tratava suas coestrelas como meros adereços. Durante a cena do beijo romântico em Capitão Blood, Olivia recordou, tive que refazê-la 7 vezes porque ele me beijava com muita força. Cada beijo era como uma vingança. E não era um acidente. Flynn, frequentemente bêbado e de linguagem obscena, enfrentava acusações de abuso de mulheres
e usava sua fama para controlar o set. A imprensa da época especulava sobre um romance fora das telas, mas a verdade era que Flynn estava apaixonado e Olivia o rejeitou categoricamente. A partir desse momento, Flynn transformou cada colaboração em um inferno silencioso para ela. Nunca quis ser a musa dele, só queria sobreviver a cada cena, sentenciou Olivia. Quando Flynn morreu de doença cardíaca em 1959, aos 50 anos, Hollywood vestiu-se de luto, mas Olivia de Havilland permaneceu em absoluto silêncio, sem condolências, sem aparição no memorial. Nunca mais pronunciou o nome dele. Quando os jornalistas, com a curiosidade os corroendo, perguntaram: "Você se arrepende de seu relacionamento com Errol Flynn?" Zrenia, a resposta de Olivia foi simplesmente: "Não. Me arrependo de nunca ter trabalhado com alguém que realmente respeitasse as mulheres no set." Às vezes, as histórias de amor mais bonitas do cinema são estreladas por pessoas que se odeiam na vida real. E Errol Flynn, o ícone perfeito da tela, permaneceu uma mancha que Olivia nunca perdoaria. A Batalha de Titãs, Bette Davis versus Olivia de Havilland. O pano de fundo se ergueu mais uma vez para outra obra-prima, Com a Maldade na Alma, com Olivia de Havilland e a indomável Bette Davis. Aclamadas como o duo interpretativo definitivo do cinema americano, para Olivia foi uma das experiências mais tóxicas de toda a sua carreira. Porque Bette Davis não apenas atuava, ela controlava. O levantamento de uma lenda. Olivia contra Warner Bros. Davis era um monstro da interpretação. Poderosa, experiente, afiada e jamais compartilhava o centro das atenções. Na tela, era brilhante. Fora dela, alterava secretamente os roteiros, mudava as falas sem aprovação e até dirigia o diretor para inclinar a câmera a seu favor. Quando você atua com Bette, você não é mais um coadjuvante. Você é apenas uma sombra ao lado do holofote dela. Um comentário perspicaz de Olivia durante uma entrevista a portas fechadas em 1883. No início, Olivia admirava Bette como uma mentora da qual valia a pena aprender, mas depois de 3 semanas no set, a dura realidade se tornou evidente. Eu não estava mais no filme, só estavam Bette e o resto. Bette. As tensões atingiram o auge quando Bette se recusou a refilmar uma cena juntas, alegando que Olivia atuava muito bem. "Não sei o que é pior", disse Olivia certa vez, "ser eliminada de um papel ou ser enterrada enquanto ainda estou de pé." Quando Davis faleceu, Olivia manteve-se fiel ao seu estilo, permanecendo em silêncio. Sem condolências, nenhum tributo que chamasse Bette de co-estrela lendária. Não apareceu em nenhum evento comemorativo. Apenas uma linha, encontrada em uma entrada de diário vazada, disse tudo. Finalmente, o monólogo termina. Bette Davis, uma mulher que não precisava gritar para roubar a cena, bastava estar lá, e tudo se inclinava a seu favor. E é exatamente por isso que Olivia de Havilland nunca a perdoou. A gaiola de ouro de Hollywood. Olivia contra Jack Warner. Se você já sonhou em assinar um contrato com um grande estúdio, Olivia de Havilland nos ensinou que o pesadelo, muitas vezes, começa depois da assinatura. Com apenas 19 anos, a jovem e promissora atriz assinou com a Warner Brothers, sob o controle férreo de Jack Warner, o homem que tinha a chave de ferro da gaiola de Hollywood. A partir desse momento, Olivia deixou de poder escolher cada passo de sua carreira. Apesar de seu inegável talento, Warner só lhe permitia interpretar papéis secundários e suaves, sempre apoiando estrelas masculinas. Quer se desafiar? Castigada? Recusar um papel inadequado? Castigada? Deseja terminar seu contrato? De jeito nenhum. Eu não era atriz. Eu era um produto, uma mercadoria com código de barras e data de validade, escreveu Olivia em suas memórias. E então, a rebelião. Quando a Warner Brothers tentou prorrogar seu contrato congelando seu salário durante as recusas de papéis,
Olivia entrou com uma ação contra o mesmo estúdio que a havia criado. Era 1943. Uma jovem atriz processando um colosso como a Warner Brothers. Ninguém acreditava que ela pudesse vencer, mas ela fez o impensável e ganhou. Nasceu a Lei de Havilland e mudou Hollywood para sempre. Essa lei proibia os estúdios de prenderem os atores por mais de 7 anos, manipulando as cláusulas de tempo livre. A partir desse momento, milhares de atores foram liberados de contratos leoninos, mas o preço da vitória foi alto. Os estúdios a incluíram silenciosamente em sua lista negra por anos. Ninguém se atrevia a contratar Olivia. Ela era muito perigosa. O silêncio eloquente de Olivia de Havilland. Quando a vingança é servida fria. Na mitologia de Hollywood, poucos nomes ressoam com a força e a intrepidez de Olivia de Havilland. Conhecida por seu espírito inabalável e seu desafio aberto às normas da indústria, a atriz, que viveu até os 104 anos, orquestrou uma das vinganças mais silenciosas e poderosas que jamais se testemunhou na Meca do cinema. Não precisou gritar, nem lançar acusações públicas, simplesmente viveu. E ao fazê-lo, garantiu que os fantasmas de seu passado, aqueles que lhe infligiram as feridas mais profundas, desaparecessem no esquecimento, enquanto ela permanecia um farol de resistência. O carcereiro silencioso de Hollywood, o nome de Jack Warner, o todo-poderoso magnata da Warner Brothers, é sinônimo de um poder absoluto que, para Olivia, se traduziu em uma gaiola de ouro. Jack Warner não precisava me matar, só precisava fechar todas as portas pelas quais eu pudesse passar, confessou Olivia. Seu controle era asfixiante, limitando a jovem atriz a papéis secundários e negando-lhe a liberdade criativa. Quando Jack Warner morreu, Olivia não pronunciou uma única palavra, nem uma homenagem, nem uma demonstração de arrependimento. Apenas um silêncio tão frio que a história ainda treme ao revisitá-lo. Não porque não pudesse perdoar, mas porque, como ela mesma insinuou, alguns nomes não merecem ser pronunciados 2 vezes. O mutismo de Olivia, neste caso, foi um eco ensurdecedor, uma declaração final que ressoou muito além de qualquer obituário. O gênio que brincou com a alma de Melanie Hamilton. Seu nome está ligado para sempre ao filme mais icônico de todos os tempos, E o Vento Levou, 1939. Foi David O. Selznick, o brilhante produtor, quem deu a Olivia o papel de Melanie Hamilton, uma personagem que não só lhe rendeu uma indicação ao Oscar, mas a imortalizou na história do cinema. Mas por trás do glamour, Selznick não apenas dirigia filmes, ele dirigia pessoas, manipulando com maestria a psique de seus atores. Selznick não precisava gritar. Seu método era a experimentação psicológica. Olivia recordou uma ocasião em que ele a chamou a um quarto privado, a fez ler 3 páginas de roteiro apenas para observar sua reação sob estresse. Senti-me como um rato de laboratório em um experimento psicológico. Só tinha que estar realmente quebrada, confessou Olivia mais tarde. Embora amasse a personagem de Melanie, odiou a forma como me haviam transformado nela. Selznick nunca insultou Olivia diretamente, mas a esgotou emocionalmente, deixando-a em uma leve depressão após as filmagens, algo que ela manteve oculto por décadas. Ninguém viu sangue, mas eu estava sangrando por dentro durante um ano inteiro depois daquele filme, revelou ela. Quando o mundo aclamou Selznick como um gênio do cinema, Olivia apenas esboçou um sorriso frio e ilegível, sem declarações públicas, sem acusações diretas. Mas quando mais tarde lhe perguntaram sobre ele, sua resposta foi eloquente. Sou grata a ele, mas não quero passar por isso novamente. As cicatrizes de um ícone. O legado do silêncio. Olivia de Havilland não travou suas batalhas com escândalos, mas com um silêncio cortante. Ela não precisou gritar os nomes de seus inimigos. Simplesmente
viveu o suficiente para ver cada um deles desaparecer no esquecimento. Os 5 nomes que ela mais odiava, as 5 cicatrizes mais profundas na jornada de um ícone, são um testemunho de sua vontade inabalável. Um ícone que nunca se curvou, que transformou a dor em uma forma singular de triunfo. A história de Olivia de Havilland nos força a refletir. Quem mais te surpreendeu nesta lista de adversários que marcaram a vida de uma lenda? Deixe seu comentário. E se você acha que isso é tudo o que Hollywood esconde, pense novamente. Mal começamos a desvendar os segredos mais sombrios da Era Dourada.